em nome de Jesus, assim pedimos e agradecemos. Nós cumprimentamos a todos, com a paz do Senhor. Estaremos dando início aí à sequência do assunto da revista da Escola Dominical. Hoje nós já estaremos falando sobre a lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. O comentarista dessa revista, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, vai fazer um tratado do livro dos Salmos, que é de fundamental importância para a nossa reflexão na Escola Bíblica Dominical. Nós teremos aí nesse trimestre a oportunidade de podermos estar tratando de alguns salmos que são muito importantes para a nossa vida. Nesse salmo, mais especificamente, o salmista busca as orientações de Deus para a sua vida, tanto quanto ao seu comportamento, e também para o relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, buscando assim a vontade de Deus para a sua vida. Então, o textual da lição de hoje está baseado no livro dos Salmos, capítulo 25, verso 4, que diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada diz que para crescer espiritualmente é preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Nós temos aí então os textos de referência baseados no livro dos Salmos 25. Salmo 25. A introdução diz que não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Deus tem um caminho preparado para cada um de nós, e esse é o caminho que nós devemos seguir, ou buscar conhecer esse caminho, para que nós possamos estar aí então seguindo os caminhos do Senhor. É um salmo acróstico e a oração de Davi. O texto diz aqui que cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. No tópico 1 nós estaremos vendo isso. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo é possível inferir, ou concluir que a atitude de Davi expressa em dois aspectos muito importantes, dois aspectos muito importantes. Quando apresenta a Deus as suas súplicas e também a meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. A oração de Davi vai falar então o tópico 1.1. Interessante observarmos que o Salmo registra oração intercalada com meditação por meio da oração. Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Primeiro, não me deixes confundido, no verso 2 do capítulo 25. E segundo, faze-me saber os teus caminhos. Também lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E, por fim, ele pede então o perdão dos seus pecados e pede que Deus olhe para a sua aflição e também em relação aos seus inimigos, e que também Deus venha assim o guardar dos seus adversários. Por meio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar nos seus esconderijos, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Esse primeiro ponto, ele trata um assunto bastante importante,
porque Davi ele começa a colocar as questões da sua vida diária e como ele poderia estar tendo vitórias, como ele poderia alcançar da parte de Deus essas vitórias, como ele poderia trilhar os caminhos do Senhor para que ele pudesse alcançar a sua vitória. No Salmo de número 18, e esse salmo ele vai também lá no último tópico tratar de uma coisa bastante interessante. Salmos 18, verso 30, vai dizer o seguinte para nós, né? O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Então, na verdade, o nosso caminho, ele precisa estar sendo direcionado pela presença de Deus. E de que forma nós alcançaremos isso? Nós alcançaremos um caminho perfeito, um caminho de paz, um caminho de vitória, quando Deus está conosco na nossa trajetória. É importante nós termos a presença de Deus dentro do nosso coração. Isso vai fazer com que todas as nossas frustrações por conta dos nossos pecados, porque Davi aqui ele abre o seu coração a Deus. Ele não chega diante de Deus escondendo as suas falhas. Ele não chega diante de Deus apresentando apenas as suas necessidades, mas ele reconhece que Deus precisaria estar presente na vida dele também para perdoar os seus pecados, porque muitas das vezes o pecado de Davi afligia a sua alma. Não era somente os perseguidores que afligiam a alma de Davi, mas também a sua própria conduta. Às vezes que ele errava na sua conduta, ele sentia a sua alma aflita. Então ele recorria a Deus para que ele pudesse alcançar então uma grande vitória da parte de Deus. Porque na verdade, uma das maiores vitórias que nós podemos alcançar da parte de Deus é o perdão dos nossos pecados, né? É o perdão das nossas falhas. Isso nos dará segurança, isso nos dará tranquilidade, isso nos dará ousadia para percorrermos os nossos caminhos diante de Deus, sabendo que Deus estará aprovando a nossa conduta na presença dele. Nós temos aqui um comentário bíblico que nesse salmo os temas do perdão, da orientação e da proteção são entrelaçados, né? E aparecem constantemente. Então Davi, nesse salmo, nesta oração, ele vai tecendo esse comentário, essa fala com Deus, e nessa fala, Davi, ele expõe tudo o que há dentro dele, tudo o que há na sua alma. Ele vai entrelaçando tudo, apresentando diante de Deus todos os seus sentimentos, sem deixar nenhuma reserva, sem colocar nada à parte. Davi expõe toda a sua vida a Deus. Embora Deus conheça Davi dentro do seu interior, Davi passa a expressar todos os seus sentimentos diante de Deus. Nós vemos aqui também um comentário de Weiser que diz o seguinte: em virtude das verdades universalmente aplicáveis que anuncia, o Salmo é fonte perpétua de conforto para as pessoas que estão sozinhas e abandonadas. E muitas das vezes Davi sentiu-se dessa forma. Embora ele fosse um rei, embora ele tivesse algumas pessoas que estivessem ao seu lado, existiam momentos da vida de Davi, nos seus desafios, que ele se sentia solitário. E qual era a forma que ele buscava para preencher essa solidão? A oração, a busca, a meditação daquilo que Deus tinha para a sua vida, porque ele sabia da promessa de Deus para a sua vida. Charles Spurgeon, ele afirma, destacando a disposição mental do escritor, duas pelo menos, a oração e a meditação. Charles Spurgeon ele fala sobre a oração e a meditação de Davi, levando em conta que essas coisas ocorrem alternadamente nos Salmos, onde nós podemos distribuir então os versículos
desta meditação e desta oração, do verso 1 ao 7, a meditação, do verso 8 ao 10, a oração, depois ele volta com a meditação, no verso 11, verso 12 a 15, volta a oração, e do verso 16, então, ele continua manifestando os seus sentimentos a Deus. Nós sabemos que a oração é o melhor caminho para nós encontrarmos a comunhão com Deus. É a melhor forma de nós entendermos Deus e de Deus se relacionar conosco. Então, quando nós entramos na nossa intimidade com Deus, nós passamos a descobrir os mistérios de Deus, aquilo que realmente Deus tem a revelar ao nosso coração e todo o seu plano para a nossa vida. Se nós buscarmos a Deus em oração, a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida conjugal, familiar, ela será bem direcionada. Mas existe esse desafio, porque a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Homens e mulheres que fizeram a diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. E a Bíblia falar com Deus. Assim como nós nos relacionamos com as pessoas, assim como nós procuramos ter um relacionamento ativo com as pessoas, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar a cada dia, porque a cada dia nós temos um desafio diferente para a nossa vida. A cada dia nós vamos encontrar situações diferentes para a nossa vida. E com isso nós estaremos então, através da oração, tendo uma vida abençoada pela direção de Deus. O 1.2 vai dizer para nós que Davi, ele não queria ficar confuso diante das adversidades. Ele queria ter a certeza de que Deus estava com ele. E isso é muito importante para nós. Nós vemos que Davi, nesse ponto, ele passa por uma situação em que ele precisa de uma orientação divina. E esse relacionamento que Davi tinha com as pessoas, muitas das vezes, trazia para ele algum desafio. E ele não queria ficar confuso quanto ao propósito e ao plano de Deus para a sua vida. Veja que era um jovem cuidador de ovelhas, nesse momento, em que ele vai até os seus irmãos, e ele encontrou uma certa dificuldade no relacionamento com a sua família, com os seus irmãos. O seu irmão mais velho passa a questionar Davi se ele estava querendo ser superiores a ele. Porque quando ele chega diante da batalha em que os seus irmãos estavam ali, naquele momento, Golias vem para desafiar o exército de Israel. E Davi então pergunta sobre aquele homem. Alguns dos irmãos podem ler para nós 1 Samuel, capítulo 17, verso 22 ao 28. Aqui nós vamos ver uma situação em que Davi ele vai vivenciar um desafio e muitas das vezes ele encontra nesse desafio algo que poderia deixá-lo confuso daquilo que Deus tinha na sua vida. E quando nós enfrentamos certos desafios, nós precisamos estar preparados para responder, como o apóstolo Pedro disse, né? A razão da nossa esperança. 1 Samuel 17, 22. Quem achou dos irmãos pode ler para nós? Valeu. 17, 22 ao 28. Pastora Subida, lê para nós. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem.
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha, e fará isenta de impostos em casa de seu pai e Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, ele, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então nós vemos aí um trecho da Bíblia que fala sobre uma situação em que os próprios irmãos de Davi não compreendiam e muitas das vezes queria colocar uma confusão diante daquilo que ele acreditava. Mais à frente nós vamos ver que ele começa a expor ali a sua ousadia, né? Não aceitando a afronta de Golias quanto ao exército de Israel. Então ele diz: não me deixes confundido, no 1.2. Davi está pedindo ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado. Era aguerrido, né? Era preparado, batalhador, proativo, dispunha a fazer a vontade de Deus, cumprir o seu chamado e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu suas duras oposições, não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros, estão carregados de ódios, traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo. Então nós vemos, irmãos, que fazer a obra e a vontade de Deus nunca foi tão fácil quanto parece, né? Sempre foi um desafio para todos os homens e mulheres que se colocaram diante de Deus para fazer a sua vontade. Moody diz o seguinte, que a base dessa petição de Davi por proteção é a simples confiança do salmista em Deus, embora seus inimigos não tenham triunfado sobre ele. São uma constante ameaça. Ele apela para a misericórdia e bondade de Deus que se revelam na história. Então, em todos os momentos dos desafios de Davi para essa batalha, ele sempre estava confiante em Deus. O segundo ponto fala de como Davi ele é muito aberto, muito claro diante de Deus. Ele não procura esconder nada, né? Isso é uma lição muito importante para nós, porque às vezes nós chegamos diante de Deus com algumas reservas, achando que Deus vai nos destruir, quando na verdade nós apresentamos as nossas falhas, os nossos pecados diante de Deus. Ele tem prazer em restaurar a nossa vida. Esse é o prazer de Deus, essa é a vontade de Deus, restaurar o ser humano que se chega a Ele com inteireza de coração. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados e apresentamos a Deus, Ele sabe como resolver, né? Ele tem a solução para os nossos pecados, para os nossos conflitos.
porque o pecado traz a insegurança, mas quando nos vemos livres dele, através do perdão de Deus, nos sentimos com segurança e também ousadia na presença de Deus. Todo ser humano, quando ele está no erro, está na falha, está no pecado, a tendência dele é se esconder de Deus, é achar que Deus vai o condenar e ele não vai ter mais condição de ter o seu problema do pecado resolvido. Mas é diferente. Todas as vezes que Davi errava, a primeira coisa que ele fazia era ir diante de Deus, porque ele tinha plena consciência que melhor era para ele cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque se Davi fosse confessar suas falhas aos homens, muitas pessoas iam desprezá-lo, muitas pessoas iam condená-lo, e com Deus é diferente. Talvez quando você vai chegar diante de alguém para contar uma falha, aquela pessoa vai começar a olhar você diferente, mas Deus não. Com Deus é diferente. Deus ele vai atrair você pelo amor dele e você vai se sentir livre do pecado. Você vai se sentir livre para adorar a Deus. Então Davi sabia que o seu diálogo com Deus era fundamental e importante. Então o ponto 3 vai dizer para nós que Davi pede ao Senhor que não se lembre dos seus pecados, dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas, ou desgraças aos filhos. Várias famílias foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se ao pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial por proteção, do verso 1 ao 3, e para ser guiado por Deus, do 4 ao 5, Davi então, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica o seu perdão. Então tem um caminho fácil a ser seguido, que é o caminho que é diretamente a Deus. Nós não precisamos fazer nenhuma curva para chegar até Ele, não é, pastor Pedro? Nós não precisamos fazer nenhum rodeio. Nós podemos chegar diante de Deus porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó. Todas as vezes que nós errarmos, nós podemos nos apresentar diante de Deus, não com medo de ser condenado por Ele, mas na certeza de que seremos perdoados por Ele, que alcançaremos o perdão, que alcançaremos a graça, a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. É interessante notarmos os pedidos, lembra-te, e também não te lembres. Nós temos aqui um comentarista, John, que ele diz o seguinte: se trata de agir de acordo com verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. É disso que nós, seres humanos, falíveis, homens, pecadores, precisamos ter em mente, que nós precisamos constantemente da graça e da misericórdia de Deus, porque a todo momento nós falhamos, a todo momento nós erramos, porque queremos? Não. Nós que conhecemos a Cristo, nós combatemos contra o pecado, mas não estamos livres de Ele nos atingir. Mas se nós formos atingidos por Ele, João disse que nós podemos apresentar diante dele os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então, a palavra de Deus, ela vem em nossa direção para trazer a tranquilidade em relação ao problema do pecado. Não que nós vamos nos entregar ao pecado. Paulo disse assim: porventura eu vou me entregar ao pecado para que a graça de Deus se anude? De forma alguma. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que fugir da aparência do mal. No entanto, se em algum momento houver uma falha, nós não podemos tentar nos esconder de Deus. Nós temos a apresentar: Senhor, olha, eu estou aqui, sou humano, o Senhor conhece a minha vida, e nós temos que ter a certeza e a ousadia de que os nossos pecados são perdoados através do sacrifício perfeito,
de Cristo na cruz do Calvário. João Calvino também faz um comentário. Ele diz que o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecaram, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Então Davi tinha essa segurança. Ele olha para a sua infância, desde a sua infância, e diz assim: olha, não te lembra, Senhor, dos meus pecados. Davi começa a olhar para a graça divina pela fé. Davi já começa a ver a obra de Cristo pela fé, agindo na sua vida, trazendo um resultado para a sua vida. Então nós vemos que realmente Davi, ele se expõe diante de Deus sem nenhuma reserva. O que nós possamos ter nesse primeiro ponto da lição é esse entendimento, né? Que nós devemos realmente nos expor diante de Deus e ter a certeza de que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Então, no segundo ponto, nós vamos ver aí o desejo e reconhecimento do salmista. O desejo e o reconhecimento do salmista. Eu me lembro de uma certa feita, que nós trabalhávamos numa escola, e naquela escola tinha uma mesa de concreto, de jogo de pebolim, né? Os alunos ficavam ali na hora do intervalo brincando, e um pai colocou uma criança de 2 anos em cima daquela mesa, e ele ficava a uma certa distância da mesa, e a criança vinha correndo e pulava nos seus braços. Por que aquela criança fazia isso? Porque ela tinha certeza de que seu pai ia segurá-la, que ela não iria sofrer dano algum. Então Davi, ele começa a se lançar nos braços de Deus, sabendo que Deus não vai deixar ele se machucar, que Deus vai dar a ele toda a segurança que ele precisa, né? Então Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Vemos nesta declaração de Davi pedindo o direcionamento de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom e mal. Então Davi, ele sabia da sua limitação. É muito importante nós reconhecermos as nossas limitações. Nós não podemos nos achar super-homens, ou super-mulheres, ou super-pessoas que não têm condição nenhuma de falhar, e que não temos dependência de ninguém, né? Nós temos que sim sentir essa dependência em Deus, porque na verdade, quando nós nos tornamos dependentes dele, quanto mais nos tornamos dependentes dele, tanto mais seguros nós nos sentiremos. Porque o que Deus não poderia nos ajudar? Tem alguma coisa que Deus não poderia fazer para nós? Não existe, né? Deus, ele tem condição de cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas necessidades, né? Então aqui ele sabia que ele era necessitado, portanto coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos e as direções. Isso é importante, né? Buscar conhecer o caminho de Deus e qual a direção a ser tomada. Então nós vemos aqui nesta lição, e nos desperta, né? Valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Vontade, direção, propósito, plano, orando e meditando na palavra de Deus e andando em Espírito. O 2.1, então, vai trazer para nós aí essa relação tão importante que Davi sentia na presença de Deus, intimidade na oração. Os seus inimigos podiam falar o que quisessem para ele. Quando ele falava com Deus,
seu coração se enchia de ousadia. Ou nós vamos entender que Davi, pela sua própria força, ele enfrentou Golias? Não. É porque ele era um homem que já tinha uma vida contínua de comunhão com Deus. No momento que ele estava nos pastos, nas pastagens, cuidando das ovelhas, no momento em que ele estava trabalhando, ele tinha a sua vida de comunhão com Deus. Então ele tinha o quê? A vontade de ser guiado pelo Senhor. O 2.2 vai dizer para nós que ele expressa isso, Guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. Davi ele tinha toda a confiança naquilo que ele ia fazer quando Deus determinava algo para ele, devido à sua perfeita comunhão com Deus. E um momento que o homem deixa essa comunhão, ele corre um grande risco de errar. E é isso que pode acontecer conosco, Começar a confiarmos em nós mesmos. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Então hoje nós temos aí o Espírito Santo para nos guiar, Nós temos ele dentro do nosso coração para dizer para nós qual é o melhor caminho a ser seguido diante de todas as situações da vida. Às vezes nós erramos porque não perguntamos para o Espírito Santo, nós não perguntamos para Deus qual é o passo que nós devemos dar em relação a uma situação da nossa vida. E aí quando nós damos esse passo errado, nós temos que dar um passo atrás para voltar novamente naquilo que Deus tem para nós. Então, para não ter esse tipo de situação, é importante, é interessante que nós vamos até Deus e perguntamos o que nós devemos fazer diante de certa situação que nós precisamos tomar uma decisão. Antes de tomar qualquer decisão, quando é apresentada em oração, a direção é certa, o alvo é atingido. Charles Spurgeon ele vai dizer para nós também que o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do Pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Então nós temos aí toda a nossa vida aqui na terra para aprendermos com o nosso Pai, para estar na escola de Deus, e na eternidade nós ainda estaremos aprendendo muitas coisas, Muitas coisas nos serão reveladas, e ainda de uma forma muito melhor, porque não teremos mais a influência do pecado. Não teremos nada mais que venha nos impedir, Nós aprenderemos coisas gloriosas na presença do nosso Deus. Então existem aí algumas expressões do nosso coração, como essa do salmista, que alegram o coração de Deus quando nós nos dirigimos a Ele. Deus, Ele se agrada quando nós buscamos dele a direção. Hebreus 11:6 nos diz que Deus se agrada daqueles que se aproximam dele e creem que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então é exatamente isso. Quando nós chegamos diante de Deus e abrimos o nosso coração, Senhor, eu preciso tomar uma decisão em determinada área da minha vida nesse momento. Qual é a direção? O que eu preciso fazer? Me mostra se existe alguma armadilha do adversário na minha frente. Me mostra se existe algo que está errado. Me mostra o que eu devo fazer para que isso seja realizado e como ser realizado. Então, essa é uma orientação muito importante para a nossa vida, Ele tinha também o desejo de ter intimidade com Deus. Ele declara: o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, muitas das vezes as pessoas
no dia a dia, tomam muitas atitudes que vão trazer situações drásticas na vida. Por quê? Por falta de intimidade e saber que Deus, Ele tem a direção para aqueles que o temem, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que acreditam na Sua palavra, que dão crédito à Sua palavra, né? Então Ele diz aqui: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então Deus, Ele tem, quando Deus traz para nós a Sua palavra escrita, a vontade de Deus é revelar o seu conserto para conosco. Não existe nada que Deus queira que esteja em oculto na palavra. Tudo que está na palavra, Deus quer revelar àqueles que o temem. Então, às vezes, o homem não tem o conhecimento das coisas de Deus, primeiro porque não teme, e depois porque não busca na sua palavra o conhecimento, a revelação, o que Deus tem para a sua vida. Ele continua dizendo aqui: percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito, conforme diz aí o apóstolo Paulo. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, nós não podemos viver na superficialidade cristã, buscar a Deus apenas por um interesse, usar o Evangelho, usar a pessoa de Cristo apenas como um garçom, né? Para nos servir, muitas das vezes, só para atender o nosso ego. Não, nós precisamos buscar a Deus para realmente conhecê-lo e ver tudo o que Ele tem à nossa disposição, para colocar à nossa disposição, né? Com isso nós vamos estar conhecendo todas as bênçãos do Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que reverenciam e lhes ensinam. Já está pronto para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Isso é muito importante, né? Em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à sociedade, em relação a toda a área de vivência da nossa vida. Deus, Ele sempre tem uma direção para cada um de nós, né? Davi procurava isso. Como rei, né, diante de um grande desafio de reinar não somente sobre a sua casa, mas sobre a nação, ele precisava de uma orientação de Deus. E não é diferente para conosco, né? Segundo Fenner, Deus nos dá a chave para termos o acesso ao seu coração e conhecermos pessoalmente como os seus pensamentos são. Sim, como eram para conosco antes que a pedra de fundação fosse posta no mundo, que é exatamente o seu Espírito, que conhece as profundezas de Deus. Então nós vemos que Deus, Ele abre o seu coração para nós, e nós precisamos abrir o nosso coração para Ele também, né? São duas pessoas que precisam estar interligadas, precisam estar ligadas uma à outra. É isso que nós precisamos buscar diante do nosso Deus, né? No 2.3, então, nós vamos ver aí o reconhecimento de Deus. Ele reconhece que Deus é o seu Salvador, né? Davi, ao expressar as suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Então, Chamberlain, ele faz um comentário aqui, que a salvação é o objetivo da oração, e isso deveria ser compreendido como o livramento de todo dano, e não como a salvação da alma. A oração era contínua,
porquanto a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro, e sem dúvida, todos os dias, a lição espiritual é perseverança em oração. Então Deus, Ele tem a salvação para nós, não somente da nossa alma, mas também de todas as situações adversas que nós podemos enfrentar diariamente. Ainda que o adversário se levante contra nós e venha até nós, em nossa direção, Deus está presenciando isso. Quando o inimigo se levanta, onde ele está para vir até nós, Deus está presenciando. E quando nós vamos diante de Deus e buscamos a orientação de Deus, então Deus nos dá o discernimento pelo Espírito, do Espírito, para que nós possamos ver o nosso adversário vindo em nossa direção. E nos dá então a estratégia de guerra, a saída sobre aqueles que vêm até nós para nos destruir. Então, o salmista ele sabia que era importante ele estar preparado para que ele pudesse ter o resultado não só na sua vida, aqui na terra, em todas as situações que ele enfrentava de guerras, de batalha, ou problemas com a própria família, ele sabia que ele precisava da orientação de Deus. E da mesma forma, nós também precisamos dessa orientação, né? Então, o salmista, ele deixa muito claro isso, que o reconhecimento de que Deus é o seu Salvador faria a grande diferença na sua vida. E isso serve para nós reconhecermos realmente que o Senhor é o nosso Salvador, fará a grande diferença. No tópico 3, nós vemos aqui os caminhos do Senhor. E quais são esses caminhos? O caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. É isso que nós vamos estar meditando por alguns minutos aqui nesse tópico. Ele diz aqui: há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Esse comentário é muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós que se nós esperarmos de Cristo somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, né? Nós seremos os mais miseráveis. Nós não podemos esperar de Cristo somente nessa vida. E nós sabemos que hoje, na atualidade, o que muitas pessoas estão buscando a Cristo é somente nessa vida. Não estão tendo um olhar para o futuro, para uma eternidade com Deus, né? Mas estão privando a sua vida apenas na prosperidade financeira, nas soluções imediatistas dos problemas e também no rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição, como já dissemos, de garçom, por muitos que se dizem servos do Senhor. Ele não é um mero garçom que vai trazer para nós um prato deleitável, né? E depois vai se afastar. Não, Ele quer nos servir, né? Como Senhor e Salvador diariamente na nossa vida, dando para nós a estratégia para nós alcançarmos o fim da nossa fé, como diz as Escrituras, que é a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé deve estar direcionado à salvação da nossa alma, não em bens passageiros, não em bens terrestres passageiros. Deus, Ele tem todas as coisas para conceder a cada um de nós, mas nós precisamos buscá-lo com a finalidade de alcançarmos a nossa salvação. Então nós vemos aí a consequência da imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, diz aqui o escritor, né? Sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós nascemos de novo, nós temos aí uma trajetória de crescimento espiritual. A nossa fé, a nossa salvação, ela não vai se dar mais amanhã do que de hoje, não. Nós já estamos salvos pela fé na palavra de Deus, mas o crescimento espiritual
ele é gradativo. A salvação não, né? Mas a vida espiritual, ela vai sendo, vai crescendo gradativamente a partir da nossa vida, da nossa conduta de comunhão com Deus, na presença de Deus. Isso sim vai nos dar uma vida frutífera. Davi, então, ele demonstra aqui a necessidade do caminho da obediência, né? Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer é, na verdade, inócuo, né? Que não causa dano material. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído, sacrificaram animais, mas o coração não era convertido. Andavam conforme os seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a aceitação à pessoa de Cristo não deve estar restrita, né, apenas achar que tudo já está resolvido. Quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos entrar num processo, né, de libertação das coisas passadas. A salvação automaticamente já está garantida. No momento em que a pessoa encontra-se com Cristo, ela já está salva, ela já nasceu de novo, ela já foi regenerada. No entanto, ela vai precisar buscar um crescimento espiritual diante de Deus, e isso depende integralmente da obediência à palavra de Deus, né? Sem reserva. Em Mateus 7, 21 a 27, o Senhor Jesus, concluindo o seu sermão com ênfase no fazer a vontade do Pai, é mais do que conhecer, né? Dizer, se aproximar, ouvir, gostar e concordar. O discípulo de Cristo deve buscar conhecer para fazer. Então nós conhecemos a Deus para fazer a vontade de Deus. Essa é a orientação da Bíblia Sagrada para nós. Então nós temos aí um exemplo nesse primeiro ponto que Israel conhecia, mas não andava de acordo, não obedecia. Então tinha as suas consequências. E não vai ser diferente para conosco, para com o ser humano. Se ele apenas conhecer e não se entregar para que haja uma mudança, não haverá resultado do Evangelho na sua vida, né? O outro ponto que é apresentado neste salmo é a graça divina, o caminho pela graça divina, né? Nesse ponto 3, irmão, nós podemos imaginar duas pessoas por caminhos opostos. Duas pessoas por caminhos opostos. Em determinado momento, elas se encontram, uma delas muda de direção para continuarem juntas. É assim que deve ser conosco. Quando o homem está afastado de Deus, ele anda em direção oposta. Mas no momento que ele se encontra com Deus, pastor, aí ele tem que mudar a direção para poder continuar andando com Deus. Não é Deus que vai mudar o seu trajeto, é o homem que precisa mudar o seu trajeto, precisa converter o seu caminho para andar lado a lado com Deus. Não é Deus que vai fazer a vontade do homem, é o homem que vai fazer a vontade de Deus, né? Então esse encontro, ele é maravilhoso, pastor Pedro, só que ele vai exigir de nós uma mudança de direção. E aí então, nós vamos poder andar lado a lado com o nosso Senhor e Salvador. Então, o caminho da graça, com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus.
Nós temos aqui os versículos de referência, 6, 7, 8, 10, 16, 18 e 22, no capítulo 25. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor, verso 10. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça, né? Reconhecimento da graça de Deus. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. A palavra bem no hebraico indica benignidade, misericórdia e bondade, manifestação da graça. É uma história muito conhecida nossa, né? Davi, ele amava Jonatas, e aí Jonatas morreu, né? Juntamente com o seu pai, e em um determinado momento que Davi está no seu trono, ele talvez se lembrou de Jonatas, dos momentos de bom relacionamento, né? E o seu coração ficou pensando, né? Ele ficou pensando no seu coração o que ele poderia fazer para beneficiar alguém da casa de Saul. Veja que ele vai e encontra aí através de Ziba Mefibosete. E ali ele busca aquele moço, aquele menino, e faz um tratamento gracioso para com o descendente de Saul, que era o filho de Jonatas. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos externar essa graça. Nós precisamos espargir essa graça. Nós precisamos fazer com que essa graça atinja as outras pessoas através da nossa vida, né? Manifestando o quê? O amor de Deus, manifestando a graça divina para essas vidas, para essas pessoas. E por último, nós vamos ver aí então o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e da retidão, com honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidentemente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos um contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. Nós temos aqui um comentário de Mark Klein que diz assim: um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que nós precisamos apresentar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir da graça manifestada sobre nós. Quando Cristo passa a fazer parte da nossa vida, nós teremos um caminho perfeito. O pecado, muitas das vezes, ele vem para nos assediar. No entanto, nós vencemos o pecado, porque nós seguimos a plena orientação de Cristo para as nossas vidas. Então, é um desafio? Sim, é um tremendo desafio. Por quê? Porque nós temos aqui algumas coisas que ele destaca que vai vir contra nós como desafio. O quê? O engano, a hipocrisia, a corrupção e a desonestidade. Será que Davi não enfrentou isso? Enfrentou. A partir da queda do homem, todos os seres humanos enfrentaram esse tipo de problema. A questão é como tratar esse tipo de problema, né? O engano,
Como é que nós vamos tratar a hipocrisia e a corrupção, a desonestidade? Agindo totalmente ao contrário dessas coisas. Agindo da maneira como Deus quer que nós estejamos agindo. Caminhar como Deus quer que nós estejamos caminhando. Não é porque alguém está enganando que nós também vamos enganar. Não é porque muitas das vezes nós vivemos numa sociedade hipócrita, nós também vamos ser hipócritas. Jesus enfrentou muitos hipócritas, né? Muitos corruptos, muitos enganadores. E ele soube tratar a situação de maneira similar. E como é que nós podemos vencer isso? A partir do momento que nós andamos com Ele. Se nós andarmos com Ele, com certeza nós estaremos livres do engano, livres da hipocrisia, livres da corrupção e da desonestidade. Então nós podemos concluir que os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir do crescimento no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Essa lição ela está expressando para nós como nós devemos buscar então aí os caminhos do Senhor para as nossas vidas, né? É isso que nós precisamos fazer, como Davi seguir esse exemplo. E esta revista ela vai estar tratando de vários salmos que são de fundamental importância para a nossa reflexão e edificação espiritual. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, através dessa palavra. Amém? Eu quero devolver ao pastor Pedro, que estará fazendo aí as suas considerações finais, também trazendo aí um comentário que ele assim